Olá, irmãos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. É com grande alegria que eu venho mostrar para vocês pelo menos parte do primeiro livro de EBD que eu tenho desenvolvido com os missionários lá na África para usar lá em Guiné-Bissau com o povo. Essa é a versão em português ainda, não é a versão traduzida, mas eu gostaria de já dar um gostinho para os irmãos, para vocês verem o que está sendo feito apesar de não estar lá. A urgência de eu chegar existe, para que possa ser feita melhor a capacitação dos professores. Mas, já que Deus ainda não permitiu a minha ida, eu tenho feito o que é possível aqui do Brasil mesmo. Então aqui está, esse é o primeiro livro que nós vamos tratar sobre Deus e as Escrituras. Quem é Deus e o que as Escrituras nos ensinam. Então, eu vou mostrar para vocês, dentro do livro, o que acontece. São só as duas primeiras lições, mas vocês já podem ter um gostinho do que vai acontecer lá. Este é o nosso primeiro livro, que vai falar sobre Deus e as Escrituras. Olha só que capa mais linda que temos. Então, teremos um prefácio falando sobre o livro, o que vai conter no material, quem faz parte da equipe, o sumário. E aí começamos a lição 1, que a gente começou com a pergunta: qual o objetivo principal do homem? Temos a leitura semanal do professor, o objetivo do professor, o que os alunos devem lembrar, entender e aplicar ao longo da história, uma sugestão de oração, o louvor. Aqui não tem ele cifrado, mas haverá também. Tem um versículo para memorizar, uma atividade de memorização. Aí temos análise do personagem, com caráter, o comportamento e sentimento dele. E aí começa a história, que vai desenvolvendo, vai falando sobre todos os passos de salvação. Então aqui, que Noé, no caso, era um homem reto e justo, fala sobre o pecado, fala a salvação em Cristo. E aí temos a revisão da aula com brincadeiras, com materiais simples que eles encontram lá. Temos uma atividade que pode ser feita escrita ou desenhada, ou enfim. E essa, no caso, é uma folha para atividade dos menores. Os maiores já podem desenhar os próprios animais. E aí temos as ilustrações que o professor vai mostrando ao longo da história. E aí temos a lição 2, que é com a mesma pergunta, mas agora sobre Davi. Também leitura, o objetivo, a oração, o louvor, versículo, a análise do personagem. E aí aqui também já falamos um pouco mais sobre quem Deus é e a esperança de morar um dia com Ele. Temos também falando mais especificamente sobre o crescimento e quem Deus é. E também a revisão com brincadeira.